Bom, eu acredito que assim a gente para se reunir, né, para assim compartilhar, aprender, a gente precisa trabalhar as coisas da vida, né, Josimar? Cada área da vida, cada área pessoal e como um verdadeiro Cristo, né? Como um pequeno Cristo, viver essa identidade, assim, a proposta que até a gente vem conversando aí, eu até falei contigo, assim, é realmente tratar. O Renato colocou lá algumas coisas hoje que é interessante, porque, assim, vem muito da vivência, do pensamento, né, que a gente constrói a partir da experiência de vida. Eu acho que essas coisas tem que começar a quebrar, porque são coisas que atrasam, né? Eu já venho com você há 18 anos, entendendo e a gente compartilhando, né? E isso, para mim, faz muito sentido quando eu converso com os irmãos aqui, algumas coisas que a gente ainda carrega, sem sentir que isso faz um efeito monstruoso, uma coisa pequena, uma forma de ver o mundo, de pensar, e não vendo como Jesus vê, né? Aquilo que você falou no áudio hoje para a irmã lá. A melhor maneira de interpretar a Bíblia é olhando para Jesus, né? Então, isso eu acho que a gente precisa desenvolver cada vez mais e tirar esses sofismas, essas coisas que ficam martelando na cabeça e tentando encontrar pontos de fuga ou maneiras de fazer as coisas e dizendo que estamos fazendo para Deus, quando na verdade a gente nem sabe o que está fazendo. Então, acho que o ponto de partida desse diálogo poderia ser isso, né? As dificuldades que cada um está enfrentando aí no entendimento da vida com Deus. Eu creio que a maior dificuldade, você vai encontrar isso nos evangelhos de um modo muito claro, a dificuldade daquela época de 2000 anos atrás, em toda a história do ser humano em relação a nós também, é a obediência. A gente fala muito, discute muito, mas age pouco. Mateus capítulo 25 fala de que, claro, nós não vamos transformar a nossa salvação pela justificação por obras, por aquilo que fazemos, né? Mas há um texto lá em Tiago que diz assim: assim falai e assim procedei. Quando a gente descobre que o nosso discurso, a nossa fala está muito longe daquilo que nós fazemos. E Mateus 25 fala: quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Quando é que te vimos com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos nu e te cobrimos? Quando é que fostes estrangeiro e me acolheste? Quando é que você estava preso e foste ver-me? Aí Jesus fala: você faz isso a um desses pequeninos. Se fizer a um deles, a mim fizestes. Né? Então, o que acontece com a igreja, o que acontece com grupos como o nosso, a gente virou um clube de conversa, um clube de Bíblia, um clube, uma reunião em que você vai, participa e conversa e lê a Bíblia, e a gente continua do mesmo jeito, porque a gente não faz aquilo que a gente fala. A gente gosta muito de conversar, bater papo, racionalizar a Bíblia. E eu acho que se a gente não combater esse vício, nós nunca vamos avançar. Nós nunca vamos ir para além. Hoje alguém disse de manhã: vamos falar então sobre discipulado. O que é o discipulado, né? Você já sabe o que é discipulado. Você já sabe o que é. Você só não pratica. Você já sabe o que é orar. Você só não ora. Você já sabe o que é andar na presença de Deus. Você só não anda. Então, se a gente falasse menos e agisse mais, a gente experimentaria. Hoje de manhã, quando nós falamos isso, não estou falando isso para me gabar, não tem nada a ver com isso. Essa é a minha rotina. Eu já tinha falado de Jesus para umas 15 pessoas. Já tinha respondido várias pessoas. Já tinha comunicado o evangelho para algumas pessoas. Isso é uma caminhada. O problema é que aquilo que nós chamamos de igreja, aquilo que é a nossa vida cristã, virou uma coisa formal. A gente não entendeu ainda a dinâmica de Jesus.
se é que eu posso usar essa palavra, porque até essas classificações elas nos distanciam da naturalidade que é a vida de Jesus. Quando os discípulos foram comissionados, olha só como é que a gente é teológico, né? Os discípulos foram comissionados. Jesus passou e fez o chamado dos discípulos. Né? Não, isso foi natural. Ele estava passando, viu aqueles pescadores trabalhando, não tinham tido muito sucesso, e ele disse: vem, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Imagina, uma coisa natural. Não havia ambiente. Jesus não cantou ali meia hora de cântico para trazer a presença. Aí, depois de meia hora de cântico, quando estava todo mundo sentindo assim, tocado, ele então chamou. Não havia isso, era o natural. Ele sentava para comer com eles, ele caminhava com eles. Eu sempre brinco, eu nunca vi no Evangelho ninguém dos discípulos no meio de uma praça, Jesus no centro, sentado, né, com a cabecinha assim erguida, e os discípulos na frente dele cantando para ele. Bate palma para Jesus. Aí Jesus, obrigado, obrigado. Agora vamos ajoelhar. E todo mundo ajoelhava diante de Jesus. Né? Por que isso não havia quando Jesus estava aqui entre os discípulos e nós fazemos isso hoje? Porque a gente é religioso. A gente é religioso. Vamos invocar a presença de Deus. A nossa caminhada com Jesus é perceber Jesus em tudo aquilo que nós fazemos. No dia que você sentir unção, quando você estiver fazendo um negócio e ganhando dinheiro, aí você descobriu o que é a vida com Jesus. Mas a gente só descobre a unção quando você está cantando, quando você está batendo palma, quando você está orando. Eu quero que você descubra a unção, ou percebe a unção, que ninguém sabe o que é isso, porque a Bíblia nem fala o que é unção, né? Não tem. Eu costumo brincar, né? Unção. O que é unção? Uns são, outros não. A gente já sabe que há uma manifestação, uma coisa gostosa, mas a gente precisa aprender a sentir essa coisa gostosa no dia a dia. E era isso que eles viviam no Evangelho. Leiam os Evangelhos. Primeiro, tira toda a ideia de templo, de igreja que você tem, de oração, de reunião, de missa, porque a reunião evangélica é uma missa, né? Também, igualzinho, né? É uma missa. Tira essa ideia toda de reunião, de cantar, de louvor, de cântico. Isso é um ritual, né? Tira isso tudo. Consegue tirar? Conseguiu eliminar? Tem gente que vai começar a tremer, né? Meu Deus, eu vou sentir falta disso, né? Mas elimina tudo isso. Agora, se coloca, eu vou andar com Jesus no dia a dia. Né? Eu vou andar com Jesus. Aí eu estou caminhando com ele, ele vê uma pessoa enferma, ele ora, ele intercede, e ele vai vivendo aquele dia a dia, de manhã, de tarde, de noite. De noite eles sentam para bater papo, conversar, eles preparam um peixe. Provavelmente Jesus fazia peixe, né? Porque a gente não tem nenhuma referência, eu não lembro de que nenhum dos discípulos cozinharam para Jesus. Mas eu vejo Jesus assando peixe na brasa para os discípulos. Né? Então, provavelmente, ele era o cozinheiro do grupo. Né? Conclusão minha, né? Mas porque eu não vejo nenhuma outra referência. Ou as mulheres também serviam. Né? Mas eles viviam essa naturalidade do Evangelho. É quando não há mais diferença entre o sagrado e o profano. É quando eu não... aquela canção que a gente cantava do Petra, né? Leva-me à sala do trono. Né? Também eu quero passar onde o sacerdote canta. Eu quero entrar pelo lugar santo. Aí eu vou passar pelo lugar santo. Não, eu quero entrar no Santo dos Santos. Né? O Santo dos Santos é a sua cozinha com Jesus. O Santo dos Santos é a sua casa com Jesus. O Santo dos Santos é o seu business com Jesus. Esse é que é o Santo dos Santos. Mas a gente herdou essa coisa toda de religião, desse aparato, de dar dízimo, de contribuir, de cantar, de dar uma oportunidade para fulano cantar, o outro canta, o outro fala. Nós herdamos tudo. Agora, elimina tudo isso e começa a viver Jesus no seu dia a dia.
como ele viveu com os discípulos. Imagina Jesus levantando de manhã, eu não sei se Jesus escovava dente, né? Mas imagina lá eles preparando o dia para poderem andar, tendo que caminhar horas e horas, e eles paravam. Imagina Jesus ali tomando banho com os discípulos no Mar da Galileia. Era uma coisa natural. No dia que nós descobrimos essa naturalidade, em que você vai fazer discípulos, em que você vai viver com as pessoas e ensinar as pessoas naturalmente, a nossa vida vai ser totalmente cheia da presença de Deus como Ele quer. Quando a gente fala do Evangelho, eu me transporto lá para aquela época de João Batista, que está em casa, e o pai chega. Como é que foi? Ele fala com Isabel, como é que foi hoje? Aquela mesma coisa. A gente fez muitos sacrifícios lá no templo, mas, sabe, a gente não sentiu nada. Não tinha presença de anjo, não tinha nada. A gente só sacrificava lá, a gente orou, cantou, a gente recebeu algumas pessoas que estavam oferecendo sacrifícios. Imagina aquela rotina. João Batista estava acostumado com aquela rotina de ouvir, e o pai naquela esperança de que João Batista fosse substituí-lo, né? Lá no templo, porque, afinal de contas, ele era sacerdote, não é? Ele era descendente de sacerdote, ele podia participar, né, da vida ativa do templo, aquela coisa. E o tempo foi passando. Ele havia vindo miraculosamente, porque os pais não podiam ter filhos, né? A mãe e o pai. E vocês sabem como ele foi anunciado. Aquilo não acontecia nada naquele tempo, nada, acontecia nada. O véu ainda estava separando o Santo dos Santos, mas lá atrás do véu não acontecia nada. Já não tinha mais as tábuas da lei, já não tinha mais a Arca da Aliança, que já tinha desaparecido, mas eles mantinham aí o véu. E até que um dia, não é? Zacarias chegou a vez dele, e ele lá dentro teve a visitação de um anjo, né, que anunciou que ele teria um filho e o nome do menino seria João, que era uma coisa também interessante, porque ninguém na família dele chamava João, não era um nome comum, mas Deus foi introduzindo-se na história dos homens. O Verbo foi se fazendo carne, Deus mesmo foi se fazendo carne, e ele começou a dar alguns passos, não é? E de repente, o que aquele menino se torna? Cresceu, 30 anos de idade, ele começa a pregar exatamente contra tudo que o pai fazia no templo. Ele começou a dizer que ela precisava arrepender dos pecados. Esse era um conceito que o judeu tinha. Agora, imagina, o país inteiro vivia da religião judaica. Eles levavam sacrifícios, levavam pombas, tinha aquelas sinagogas em que eles liam as escrituras, e tudo era em torno da religião, do templo, de ir para Jerusalém, de adorar, de fazer aquelas festas que algumas faziam, outras não. Enfim, é naquele contexto que João vem com a mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aquele povo não entendia muito bem o que era aquilo. Mas então ele começa a falar: vocês dizem que vocês têm por pai Abraão, não é? Deus pode suscitar pedras da Abraão. Você diz? Arrependei-vos, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E esta mensagem começou a arder, porque ele começou a desfazer de todo o ritual do templo, ele começou a desfazer de tudo. Até que Jesus vem, encontra com ele, ele fala assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele demitiu todo mundo do templo. Ele demitiu a família toda. Ele foi contra a família toda. Imagina que problemão deu para ele na sua família. Ele não acreditava mais nada daquilo que se fazia no templo. Você consegue imaginar você dentro daquela realidade?
E ele está dizendo, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fechou Jerusalém. Porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo não está lá mais em Jerusalém. Não era o Cordeiro que tinha que ser oferecido uma vez por ano. Não era mais o Cordeiro da expiação. Não era mais o Cordeiro que... Não. O Cordeiro que tira o pecado do mundo está andando em Jerusalém. Ele está aqui na Galileia. Longe, na Galileia dos gentios, naquele lugar profano. E quando ele anuncia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus é batizado por ele, o Espírito de Deus desce, inaugurou-se uma nova era. Só que nós fomos caminhando na nossa caminhada com Jesus, nós fomos caminhando de volta para aquilo que eles faziam. É por isso que quando nós nos reunimos, aí a gente fala assim, o pessoal está frio, o pessoal está seco, o pessoal está gelado. Meu filho, você não tem fogo suficiente para incendiar esse povo, não? Você não tem fogo, não? Eu costumo brincar, uma reunião está seca, uma reunião está ruim. Eu só falo, me dá só 3 minutos para eu fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração, isso aqui vai pegar fogo. Porque eu não sou termômetro, eu sou termostato. Eu vou aquecer isso aqui com uma oração. Eu vou mudar esse ambiente aqui com uma oração. Josimar, o Renato e o Jânio estão tentando conectar e precisa de sua liberação. Agora é a hora, como é que eu faço isso, né? Peraí, achei. Estão entendendo, meu irmão, onde que eu quero chegar? Então, se nós não decidirmos viver para Jesus e obedecer a Jesus, mas quantas aulas de evangelização que você quer ter? Quais os cursos de discipulado que você quer fazer? Qual é o próximo passo? Qual é o seminário que você vai fazer? Você vai chamar qual o método que a gente vai seguir, né? Qual o método que você vai seguir? O método de Deus é o homem. O método de Deus é o homem. Então, se eu tiver... Então, eu não entendo esses negócios que falam que crente está frio. Eu não sei o que está frio. Eu tenho 50 anos de vida com Jesus, eu não sei o que é esse negócio de estar frio, ou eu estou pensando em me desviar. Isso não existe para mim. Claro, tem dias que eu estou deprimido, chateado. Agora, já pensei em abandonar Jesus? Está louco. Abandonar para quê? Não vai sobrar nada. Então, essas coisas... o cara está frio. Vocês querem mais o quê? Quando eu falo vocês querem, não é ofensivo, não é ofender ninguém, não. É apenas uma força de expressão. Vocês querem mais o quê? Mais uma aula de discipulado? Com quem que você falou de Jesus essa semana? Com quem que você falou de Jesus hoje? Para quem que você orou hoje para Deus curar? Será que em Brasília não tem ninguém precisando de cura, não? Você andou por quantas pessoas hoje que você passou que precisava de cura e você não orou? E você não impôs as mãos? E você não alcançou? Josimar, mas eu trabalhei hoje o dia inteiro. Pois é, você não tem empregado, não? Que palavra que você deu para os seus empregados? Que palavra que você falou? Eu lembro que, na época do America Online, né? You Got Mail. Quem lembra disso? Aquela época, eu vim para os Estados Unidos, 91, 92, foi logo quando surgiu, né, praticamente a internet, né? Aí tinha aquelas tinha um tal de... que era aquelas... parecia uma sala que a gente conversava, gente, como é que é? Que eram 4... Nova Mirk. Não, mas tinha um outro, que eram umas 4 folhinhas. Parecia uma... Era o IRC. Eu nem lembro desse negócio. Eu só sei que eu não tinha ninguém para conversar, porque aqui nos Estados Unidos, dentro de casa, frio, eu ficava doido. Eu preciso falar de Jesus com alguém, porque em Belo Horizonte eu chegava no ônibus, entrava no ônibus. Atenção, minha gente, deixa eu dar uma palavra aqui, no ônibus, para todo mundo. Né? Ou na rua, ou entregava folheto. Aí o que eu fazia? Eu entrava...
entrava nessa sala para falar de Jesus. Ou então ficava roubando e-mail do AOL, aqueles endereços, né? Ficava listando. Agora eu vou evangelizar, vou entregar 400 folhetos. Aí mandava para 400 e-mails. Até que um dia que o AOL me expulsou, não me deixou mais eu fazer aquilo, porque eu estava... Não é? Aqui no Brasil falava AOL. AOL, é isso, AOL, é isso mesmo. AOL. Então, é só querer, é só você. Se você quiser, você faz. Se você não quiser, você não faz. Então, eu confesso que, às vezes, eu tenho compartilhado com muita gente do amor de Jesus, prego, falo. Eu já falei que eu não gosto de pregar a igreja mais, de ir lá para lá. Você prega lá, vai lá, prega para 100, 200, 300 pessoas. Não acontece nada. As pessoas, às vezes, são abençoadas, aí domingo volta para a mesma rotina. Eu gosto desse tipo de encontro aqui. Né? Mas qual é a sua disposição para viver aquilo que você já sabe? Vamos fazer uma lista daquilo que a gente já sabe em relação a Jesus. Aí você vai fazer uma lista. Faz aí umas 10 coisas, um exercício, faz aí 10. Aí eu sei que eu tenho que orar, eu sei disso, faz 10. Aí depois você olha assim, o que eu tenho praticado disso? Você vai ficar chocado. O que eu tenho praticado de nada? Eu sou um fariseu, eu sou um hipócrita. Porque eu sei disso tudo, mas eu não faço nada. Por isso que eu falei hoje, vamos falar de discipulado. Você já discipulou quem? Você já falou de Jesus para quem? Você pelo menos, você não tem mulher, não? Manda um versículo bíblico para sua esposa. Você já mandou um versículo bíblico para sua esposa hoje? Manda um versículo bíblico. Ó, manda, em vez de ficar conversando fiado no WhatsApp, manda um versículo. Manda uma palavra. Faz alguma coisa. Get your butt out. Tira a sua poupança do sofá. Então, se a gente quiser fazer diferença, a gente faz. E é isso que nós vimos Jesus na sua caminhada com os discípulos. Ele ia andando, era uma vida, não tinha reunião. Eles não reuniam 7 horas da noite para fazer um culto. Aonde você encontra isso aqui entre Jesus e os discípulos? Vamos fazer um culto, Jesus. Aí o Pedro vai cantar. Não, Pedro canta feio. Vamos escolher uma pessoa para cantar mais bonito. Judas, você vai tirar a oferta e os dízimos. Aí Judas tirava os dízimos e a oferta. Você não vê isso no Novo Testamento. Mas nós transformamos essa coisa esquisita que a gente chama de vida cristã numa vida religiosa, né? Numa vida comum. Então, o que nós podemos fazer hoje de uma forma prática, né? Você vai escolher aí 2, 3, 4 pessoas na sua vida. Começa com seus filhos. Se você tem filho pequeno, começa com seus filhos pequenos. Começa a contar historinha para eles, da Bíblia. Volta a ser criança. Eu fazia isso, eu lembro que com o Tiago, eu contava a história da ovelhinha perdida. O menino chorava, porque eu imitava a ovelha perdida, que ela estava sozinha, que ela estava sentindo frio, mas o menino chorava. Faça isso, meu irmão. Faça isso. Eu quero influenciar o máximo de pessoas possível. Seja um médico, nós estamos vendo aí a luta aí com a Cristina, aí chegou na minha mão de novo aquele vídeo que eu fiz com o doutor Carlos Alberto, lá em Orlando, né? Esse vídeo já andou para tudo. Quando aí eu recebi de novo, aí eu preparei e estou mandando para os médicos. Estou mandando para as pessoas. É um testemunho. Compartilha. Não há nada mais. Você vai descobrir uma alegria tão grande quando você passar por uma pessoa que você não conhece e dizer assim, uma palavra de ânimo. Eu quero abençoar a sua vida com paz. Eu quero que você tenha um dia cheio de alegria. Eu quero que você
sorria hoje. Eu sei que Jesus vai suprir as suas necessidades. A gente ficou muito místico, né? Espera que eu vou profetizar agora para o Mateus. Aí o Mateus se prepara para receber a profecia, né? Vai profetizar. Ele já estendeu a mão, né? Aí o que eu faço? Eu leio um texto da Bíblia para ele, né? Eis que eu te digo, meu servo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. Assim diz o Senhor. Profetizei. Mas a gente fica com aquele misticismo, né, que eu quero uma palavra profética, uma coisa assim, né? Chega para uma pessoa amanhã, hoje, e fala um versículo da Bíblia desse. Olha, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. E você vai falar essa mensagem com o texto da Bíblia. Desmistifica. Vamos esvaziar essa bola cristiana. Vamos murchar essa bola que é a igreja cristã, essa vida cristã. Murcha isso tudo, até que desapareça. E somente sobre você, Jesus, sua família, os discípulos, andando nas ruas de Brasília, né? Eu fico Pode falar. Eu fico imaginando, meu Deus, o que era entrar numa casa com os discípulos e Jesus para poder compartilhar, falar, a alegria daquelas crianças da casa, aquela coisa, era uma coisa natural, né? Era uma coisa natural, né? Hoje nós temos conferências, hoje nós temos convenções, hoje nós temos reuniões para decidir os rumos da igreja. O que é que virou isso, meu Deus? O que é que virou isso? O que é que virou? Eu espero que os irmãos estejam captando, né? Um pouquinho daquilo que eu gostaria de transmitir. Então, a nossa caminhada, ela não pode ter rituais. Sim, alguns rituais são importantes. Não estou dizendo que está errado você ir para uma igreja participar de um culto, mas esse não é o plano de Deus para a igreja. Não. Não está aqui. Se não está aqui, então não pode ser, né? Como é que os crentes se reuniam lá em Atos, né? Eles se reuniam de casa em casa, na singeleza de coração. Era um fluir, né? A igreja não era um ato, a igreja era a comunhão do dia a dia, de manhã, de tarde. Eles estavam vivendo, era uma vida natural. Eu não sei se eu consigo transmitir isso. Era uma caminhada. Era uma caminhada. Pode observar quando nós nos reunimos. Está todo mundo brincando, a gente alegre, conversando, brincando. Irmãos, vamos começar a reunião. Começa o culto. Todo mundo já veste uma roupa e mudou. Muda o jeito de falar, muda, porque virou uma reunião. Não era isso que eu vejo com os discípulos, né? A caminhada de Jesus com os discípulos para todo lado, né? Não é isso que eu vejo. Claro, eles ensinavam, Paulo, Pedro, mas era o dia a dia. Era uma caminhada constante. Era uma caminhada de socorro. Eles iam compartilhando, testemunhando da experiência que eles tinham com Deus, né? Até que um dia, um tal de Constantino resolveu colocar todo mundo olhando para a nuca um do outro, num banco, num templo suntuoso, e aí acabou a história, né, da igreja como igreja, né? Amém? Queria ouvir aí vocês também, o que vocês entendem, e até Josimar pode contribuir. Assim, a gente tem falado muito e ouvido bastante que o evangelho é sofrimento, né? O evangelho, o verdadeiro evangelho mesmo é sofrer por Cristo, pelo reino, né, e tudo assim. Só que a mente humana, o que a gente entende de sofrimento, na minha concepção,
tem nada a ver com a questão do que o reino propõe, né? O sofrimento é uma escolha, na minha visão, o sofrimento é uma escolha por matar aquilo que eu entendo que é precioso e que não me leva a personificação de Cristo em mim, né? Eu ser um com Ele, do que a questão assim, ai meu Deus, eu quero conforto. Não se trata de querer conforto, né? Acho que se trata aí realmente de entender essa causa de matar, por exemplo, as mentiras que eu conto, a, a querer impressionar as pessoas no meu dia a dia, coisa desnecessária, que é o que você está falando, né? É tentar manipular minha esposa ou alguém, meus filhos, para uma coisa que realmente eu não enxerguei em mim, que Deus não se revela naquele comportamento, naquele dia a dia. Eu queria explorar isso hoje, porque faz todo sentido de tudo que você está falando aí. Você deu uma guinada de 180 graus, não é? Mas o evangelho é você se tornar participantes das aflições de Cristo. Experimente procurar aí numa concordância, né, alguns versículos que falam sobre sofrimento, sobre as aflições de Cristo. Né? O evangelho é a identificação com Jesus. O que eu quero dizer isso? Eu vou ser semelhante a Jesus. E não tem jeito de eu ser semelhante a Jesus se eu não sofrer como Jesus sofreu. Essa palavra cristão, eu já falei sobre isso, no Novo Testamento não tem nada de pequeno Cristo. Você é um pequeno Cristo. No Novo Testamento não tem nada a ver de você seguir a Cristo. No Novo Testamento, a palavra cristão, de acordo com Pedro, é sofrer como Cristo sofreu. Se você sofre como cristão, tem a ver com sofrimento. Se você sofre como cristão, se você sofre como Jesus sofreu, e você vai encontrar isso, todos aqueles que querem seguir a Jesus piedosamente padecerão perseguições, né? Cumpre ainda uma medida das aflições de Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você toma a cruz para quê? Para pendurar, fazer os merchandise e fazer pedacinhos, né, e pendurar ela no pescoço? Não. Você toma a cruz. Quando Jesus tomou a cruz, ele sabia que ele ia morrer. Todo aquele que tomava a cruz, que levava a cruz nas costas para aquele monte fora de Jerusalém, ele estava indo para a morte. Ele estava indo para morrer. Então, esta ideia de seguir a Jesus, ela é uma ideia totalmente fechada, sofrer como Cristo sofreu. É como você padecer perseguições, você cumprir as aflições de Cristo. Olha que coisa linda. Vamos falar juntos. Já estou crucificado com Cristo. Vamos lá. Vamos lá? Já estou crucificado. Já estou crucificado com Cristo. Que coisa linda. Está crucificado com Cristo. Aleluia! Estou crucificado. Não, meu filho. Você está crucificado com Cristo. Ó. As suas mãos foram presas, seus pés foram traspassados com prego. Você agora está preso naquela cruz, o seu corpo está doendo, dores excruciantes. Isso é que é ser crucificado com Cristo. Aquele que não estiver disposto, você não precisa morrer por Cristo. Mas se você não estiver disposto a morrer por Cristo, você não segue a Cristo. Você não precisa morrer por Cristo. Jesus não precisa que você morra por ele. Mas se você não estiver disposto a morrer por ele, você não segue a Jesus. Então, se a gente for aprofundar isso numa escala bem profunda, bem fechada, misericórdia, nós vamos perder provavelmente 80% dos membros das nossas igrejas. Porque eles estão lá para terem sucesso, eles estão lá para serem abençoados. Isso muda toda a perspectiva. Eu já não vivo mais para ser abençoado. Eu não vivo mais para buscar a minha bênção. Já mudou tudo.
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Essa palavra testemunha, eu tenho horror a essa palavra, porque essa palavra não passa nem de perto do significado que seja a palavra quando Jesus disse. Quando Jesus disse, e ser-me-eis testemunhas, ele está dizendo, e ser-me-eis mártires. Você vai ser um mártir. Você vai morrer por mim. Você vai sofrer por mim. E isso confere com as últimas palavras que ele deu aos discípulos antes de ir para a cruz. Ele disse assim, olha, vocês vão ser açoitados por amor, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser açoitados, vocês vão comparecer diante do sinédrio, diante das autoridades, e vocês vão sofrer. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ah, é verdade, eu estou com muita aflição, perdi meu emprego, é muita aflição. Ah, é muita aflição. Ah, meu filho machucou, quebrou o braço. Ah, meu Deus, que aflição tem esse mundo, né? Ah, meu Deus, no mundo tereis aflições. Ah, minha esposa foi operada e deu um problema. Que aflição? Não é essa aflição que ele está dizendo, não, irmãos. No mundo tereis aflições, tereis as mesmas aflições que eu tive. Tereis as mesmas aflições porque eu sofri por amor ao meu Pai. Eu sofri porque eu preguei o Evangelho. Eu sofri porque eu me tornei a verdade. Eu sou a verdade. Ser verdade é coisa muito complicada. Fala para a Google que você quer ser a verdade. Fala para o Facebook que você quer ser a verdade. Fala aqui para o Joe Biden, nosso presidente, que você quer ser a verdade. Fala. Você é a verdade. Então, por si só, você vai denunciar toda a pecaminosidade humana. Porque a verdade é a verdade com a graça para socorrer quem quer. Mas a verdade, para quem não quer a graça, ela é juízo, ela é condenação. A verdade, para quem não quer viver, porque vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, em verdade e em graça. A verdade sem a graça é terrível. A verdade sem a graça não tem conversa, não tem justificativa. Não tem como você escapar da verdade. Nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Então, se nós queremos esta graça de Deus, nós queremos esta graça segundo a sua verdade. E essa graça e a verdade, ela vai te dar autoridade, vai te dar poder para sofrer. E eles o venceram. Quantos vencedores nós temos? Oh, nós vamos vencer. Sabe como é que eles venceram o dragão? Porque eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Sangue é sofrimento. Sangue é morte. Sangue é aflição. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Quer ver mais sofrimento? É pela palavra do seu martírio. Não é a palavra do testemunho. Eu vou dar um testemunho. Vou contar agora vou dar um testemunho da vida com Jesus. Não. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro, sofrimento, pela palavra do seu testemunho, pela palavra do seu martírio. Porque eles estão dispostos a morrer por Cristo, doe a quem doer. Eu estou disposto a morrer por Jesus, a padecer por Jesus como ele padeceu. E o terceiro, porque não amaram as suas vidas mesmo em face da morte. Quem quer ser vencedor? Epa. Porque para ser vencedor é pelo sangue do Cordeiro. Sofrimento, morte. Não tem morte sem sangue. Pela palavra do seu testemunho, é a palavra do seu martírio. Porque a palavra da testemunha é martírio. Acho que é. Posso conferir depois. E porque não amaram as suas vidas mesmo em face da morte.
quantos de nós estamos dispostos a sofrer por Cristo, a padecer por Cristo e a morrer por Cristo? Mas não é. Quando a gente fala isso num ambiente desse maravilhoso, que vocês estão em casa, eu estou em casa, né? Aqui lá fora está muito frio, mas aqui está quente, aí você está na sua casa, está tão assim abençoado, a esposa está dormindo, né? O seu filho está na cama, os meus netinhos estão bem, isso é uma maravilha. Agora vamos falar agora de você, de mim, na China comunista, na Coreia, num desses países árabes. O Senhor vai nos livrar da tentação que virá sobre o mundo. Esses crentes escapistas, covardes, arrebatacionais, que creem no arrebatamento para sair daqui, porque aqui vai ficar tão feio, tão ruim, que eles têm que ir embora. Eles são tão fiéis a Deus que Deus vai protegê-los da aflição que há de vir no mundo. É isso que diz a Bíblia. Que você vai ser livre da aflição que há de vir sobre o mundo? Não é isso que eu encontro de Abraão, aliás, de Abel, até no Apocalipse, a descrição daqueles que estão querendo servir a Jesus. Então, essa disposição, e tem mais, tende por grande gozo quando padecerdes por várias aflições. Se você está passando por uma aflição e você não tem gozo nela, é porque você não está sofrendo pelo Evangelho. Vou repetir. Se você está passando por um problema, por uma aflição, e você não tem gozo nessa aflição, é porque você não está padecendo pelo Evangelho. Porque a natureza da aflição que você sofre pelo Evangelho produz alegria, produz satisfação. Isso é tremendo. Quando você vê isso, isso muda toda a perspectiva da sua vida. Isso muda a sua maneira de encarar as coisas. Que tal você e eu perdermos a nossa empresa? Que você está trabalhando, lutando. De repente, eu estou aqui trabalhando, lutando, e arrombam a porta da minha casa e entram aqui no meu escritório e me levam para uma cadeia. Porque eu falei de Jesus. Porque eu falei que eu não vou me dobrar a nenhum espírito do anticristo, seja ele quem for. Enquanto é comigo, tá fácil. Mas e se trouxerem o meu netinho e começarem a torturar o meu netinho? Eu ainda vou querer servir a Jesus? Isso parece surreal, irmãos, mas isso já acontece no mundo inteiro. Isso já acontece na Colômbia, aqui pertinho de nós, acontece na Venezuela, acontece em Cuba. Qual é o meu entendimento do Evangelho de Jesus? Tem vitória, tem graça. Aproveita, pastor JB. Aproveita, pastor Silas Malafaia. Aproveita. Vamos aproveitar esse tempo de gozo que nós estamos tendo no Brasil, em que nós temos abundância, nós temos programações nos centros de convenções. Aproveita. É muito bom ter paz, é muito bom pregar o Evangelho nessa situação, mas não é isso que nossos irmãos vivem ao redor do mundo, não. Nós começamos, e o Tarcísio deu uma guinada de 180 graus, né? O assunto ficou mais sério, né? Agora... Pode jogar mais 180? Pode. Agora, nós somos chamados para sofrer. Está lá em Pedro. Às vezes eu faço essa pergunta. Quantos aqui são chamados para ter vitória? Os crentes. Aleluia! Quantos são chamados para pisar na cabeça de Satanás? Aleluia! Agora, quantos aqui são chamados para sofrer? Porque é isso que o texto diz lá em Pedro, que nós somos chamados para sofrer.
O sofrimento não é bom, não, irmãos. O sofrimento não é bom, não. Mas é para esse povo perseguido lá de Roma, para esse povo que estava morrendo, que estava escondido nas catacumbas, era para esse povo que estava sofrendo, perseguido. O anticristo César já tinha acabado com todas as propriedades deles. Eles já não tinham direito nenhum. Era para esse povo lá que Paulo escreveu: e o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É para esse povo que ele escreveu essa carta. E é para nós também. Amém? Aqui, o Tarcísio fez essa colocação aí, né? Você começou falando de João Batista e pegando o gancho da pregação de João Batista, né? Conduz a João Batista à morte, João Batista perde a cabeça. E você fez o comentário do versículo, a questão, né, de vencer o mundo, né, velho? E o quanto a ideia de vencer o mundo, o fator de Jesus ter vencido o mundo, alcança a nossa realidade com a propriedade de ganho. Jesus, ele vence dentro de uma concepção de que tudo aquilo que era uma demanda de uma mentalidade de um tempo, Jesus se opôs a ela. E a pregação de João Batista afeta essa realidade. Tipo assim, João Batista, ele prega o arrependimento e ele traz uma denúncia ao modo de como se vivia. Nós temos que vencer. Como é que é? A nossa luta é para vencer o mundo, não é isso? A carne e quem? Sangue. Não. Nós lutamos contra, não é o que aprendemos por aí, que nós vamos vencer o quê? Nós vamos vencer a carne, vencer o mundo e vencer quem? Diabo. Maligno. Então, o diabo já está vencido. Assunto liquidado. E para vencer a carne e para vencer o mundo, como é que você vence o mundo? Obediência, sujeito. Não. Você tem que morrer. Ué. É morte. É morte. Como é que você vence a sua carne? Morte. Morrendo para ela. Você já viu um defunto desejar a mulher do próximo? Você já viu um defunto mentir? Você já viu um defunto roubar? Então, Satanás foi vencido porque Jesus morreu. Ele foi vencido, está derrotado. Não sobrou nada do diabo. Agora, a carne, que nós falamos desses apetites, né? Por isso que a Bíblia fala que nós devemos morrer a cada dia, mortificando, né, a carne. Isso é outro estudo, mas e a carne e o mundo. Então, eu já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora, o que é esse crucificar com Cristo? Isso é romântico? Isso é um simbolismo? É um simbolismo. Quando você é batizado, você morre, né? Você morre, você levanta um outro. A Bíblia não tem nada de simbolismo, não, irmãos. A Bíblia tem, entre aspas, realidades visíveis e invisíveis. A palavra de Deus fala de elementos que são visíveis e invisíveis, elementos espirituais e elementos naturais. E esses elementos, eles se tornam um só. Jesus não vivia no mundo natural. Jesus vivia no mundo invisível e no mundo visível. Jesus vivia no mundo espiritual e no mundo natural. E nós também somos desta forma. Graças a Deus que a gente não tem consciência do mundo invisível, porque se a gente tivesse consciência do mundo visível,
na nossa consciência, a gente ia viver doido, porque passou um demônio aqui. E olha lá o anjo, meu Deus, e o anjo. Você ia ficar tremendo, você ia ficar assim, apavorado o tempo todo, porque o mundo invisível aberto aos seus olhos, a gente não ia dar conta. Mas nós, em Cristo, nós nos tornamos um com Ele, de tal modo que Ele está sentado no alto sublime trono, e eu e você e nós estamos aqui na Terra, mas, na verdade, nós não estamos na Terra, nós estamos lá. E Ele aqui e nós nele. O Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Porque, na verdade, o trono... ele está sentado no trono, mas a terra é o escabelo, é o tapete dos seus pés. Nós estamos em Cristo assentados nas regiões celestiais. Como é que isso é um simbolismo? Não, isso é literal. Isso acontece, nós temos que ter essa consciência absoluta da vida que você tem em Cristo e Cristo em nós. Eu estou dando um passo avante, de acordo com o que você pediu, porque para eu me tornar participantes das aflições de Cristo, a Bíblia fala que ainda resta uma certa medida de aflição que Cristo não sofreu. Cristo não sofreu tudo na cruz do Calvário, está na Bíblia. Há uma certa medida que vai se completar em mim, se completar em você, até que nos tornemos todos um. Alegremos-nos nisso. Alegremos-nos nisso. Agora... Isso encaixa com a questão do o cálice da ira se completar com o sangue dos mártires? O cálice da ira se completar com o sangue dos mártires. Essa é uma passagem tremenda. Agora, o sangue dos mártires é o sangue de Mateus. Mateus ainda não foi martirizado, então ainda não está completa, né? A ira do cordeiro, né? O sangue de Josimar ainda não completou essa medida, né? Esses mártires é desde antes do Antigo Testamento. É Ezequiel, é Isaías, são todos aqueles homens e mulheres do passado. É esta medida, porque nós somos um. Nós somos um. Eu entendo que essa conversa ela se aprofunda e que a gente pode conversar mais sobre isso. Eu não dei passagens bíblicas, apenas fiz algumas citações, não é? Mas alegrai-vos, exultai-vos, quando vos perseguirem. Regozijem-se. Nós precisamos aprender o regozijo e o exultar nas tribulações. Mas não é tribulação porque perdeu o emprego. Não é tribulação porque o filho machucou o dedinho do pé. As aflições de Cristo. Estas outras aflições são aflições comuns. Agora, eu quero me tornar participante das aflições de Cristo. Agora, mas e se nós somos levados a uma posição em que vamos ter que negar ou não o nome de Jesus? Nenhum filho de Deus que tem o Espírito Santo vai negar. Porque na hora da prova, o Espírito de Deus vai se levantar nele com poder e glória e ele vai dizer, eu não nego, eu vou servir a Jesus para sempre, até a morte.